As delações feitas pelos irmãos Batista geraram muita insegurança ao pecuarista na última semana. Muitos pecuaristas que haviam vendido antecipadamente para a JBS seguraram um animal. Estão com receio, logicamente, de não receber sobre esse animal. E muitos pecuaristas que já fizeram negócios com a JBS estão demorando até 30 dias para receber os pagamentos. Sobre esse assunto, estou recebendo aqui João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA, e também juntamente com o pecuarista Sérgio Cortada, que está por aqui. Vamos falar sobre essa relação entre pecuarista e JBS. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Sérgio. Como é que está essa relação entre pecuarista e JBS? Bom, Sérgio, é a palavra contigo. Você que está vivendo o drama aí. Olha, hoje eu vejo a classe produtora de uma forma muito preocupante e com bastante insegurança, porque nesse momento que a mídia toda relata esses problemas que a JBS tem enfrentado, no meio do caminho o JBS mudou as regras do jogo. Então, agora o pagamento que durante anos foi à vista, eles estão pagando somente com 30 dias, dando uma nota, um NPR, sendo que o próprio produtor fica avalista do seu título, né? Nós nunca tivemos nenhum problema de falta de pagamento no JBS, diga-se de passagem, é importante ressaltar isso. Mas eu converso com a Associação do Novilho Precoce, por exemplo, da qual nós somos filiados. Nós recebemos uma mensagem que a partir do dia 30, todos os pagamentos seriam somente com 30 dias. Bom, aproveitar o teu gancho que tu falou na Novilho Precoce, a previsão é bater 190 mil cabeças esse ano e 100% no JBS. Hoje o pecuarista está meio embretado, ou seja, você olha o percentual de abate do JBS do Mato Grosso Sul, 42%, Mato Grosso 50%, Goiás 34%. Ou seja, se criou uma estrutura de quase um monopólio, entre aspas, de abate, ou seja, a participação é muito grande no mercado. Quando o novilho precoce, ele tem um contrato com o JBS e praticamente exclusivo com o JBS, no contrato previa que o pagamento seria feito 3 a 4 dias após o abate. Exato. Como é que fica? É uma decisão unilateral deles, que eles podem romper isso e de uma hora para outra mudar a regra? Pois é, isso é uma coisa delicadíssima, que acaba havendo uma quebra de confiança, eu diria até, com o produtor rural, porque, como o João bem disse, que eles representam uma grande parte no setor frigorífico aqui no estado, e os pequenos frigoríficos não têm como absorver toda essa margem de gado que está chegando numa época de safra. E, com isso, o valor da nossa mercadoria tem caído demais. Nesses últimos 2 semanas, a gente tem visto o valor da arroba só cair. E não refletindo as notícias que a gente tem observado a respeito do agronegócio, que, na verdade, o Brasil estaria numa fase de uma retomada da economia, né? Bom, você falou a respeito disso aí. Agora, nesse momento, quando você vê o JBS, por exemplo, você sente que o abate dele caiu de forma significativa? Para as conversas que você tem com seus amigos, seus companheiros, você está sentindo que, já que eles têm que abater, vamos falar Brasil, alguma coisa por volta de 40 mil cabeças a dia, será que eles estão conseguindo fazer isso? Acho difícil, porque existe já no nosso setor um grande risco, como ocorreu na época do frigorífico Independência, que era um grande frigorífico e acabou entrando num processo de falência e deixou bastante inadimplentes, né? Bastante produtores sem receber o seu crédito. Inclusive, então, alguns até hoje, me imagino que seja, né? Até hoje não receberam integralmente, né? Então, existe até uma campanha hoje forte na FamaSul para o produtor rural não vender sua mercadoria a prazo. Isso não só para o JBS, como para qualquer frigorífico, a gente ter o direito de vender a mercadoria à vista, conforme sempre foi. Bom, nós fizemos uma entrevista a semana passada aqui com o presidente da Socarne e nós comentávamos com ele esse assunto e ele falou, não, a grande parte dos frigoríficos menores, eles compravam com o peso na mangueira, ou seja, pesavam na mangueira, se não pagava 100%, pagava 90%, embarcava, abatia e completava o acerto.
com essa mudança de oferta, ou seja, de uma hora para outra, esses frigoríficos, não, lógico, eles não têm capacidade nem industrial, nem capacidade financeira para absorver um volume muito grande de animais. Já estão querendo comprar a prazo também. Então, ou seja, e pior, e eu acho que a época também, né, Sérgio? Quando você pega uma época dessa, que nós estamos saindo de uma época, uma estação de chuvas e entrando numa estação de seca, o pecuarista de cria, separando aquela vacada que está vazia, mandando para o abate e tal. Além disso, naturalmente há uma maior oferta nesse período, né? Sem dúvida, e o JBS, por ter essa representatividade que ele tem, ele acaba ditando as regras do jogo. Então, os frigoríficos menores acabam seguindo um padrão que o JBS acaba agindo. Então, a gente espera que nesse mês agora, nós estamos na expectativa de ter uma renegociação com o JBS, com a classe produtora, com as associações, para que haja um entendimento, uma volta de um acordo e uma flexibilidade nessa forma de pagamento para o produtor rural se sentir seguro na hora de vender a sua mercadoria. Nós estamos vizinhos ao maior estado consumidor do país, que é São Paulo. São Paulo ele consome o dobro do segundo colocado no Brasil em termos de consumo de carne bovina. No passado, havia muita compra de animais prontos aqui do estado, vaca e boi gordo, para ser abatido em São Paulo. Mas uma política fiscal com pauta elevada, com ICMS pesado, hoje é 12% nas operações interestadual, a questão também da pauta, a pauta hoje é 123 para a vaca e 132 para o boi, inibe isso. Não seria momento da classe produtora, junto com o governo, tentar flexibilizar isso aí, tentar achar uma maneira de fazer algum desconto no ICMS, para que haja condições de escoar um pouco mais essa produção, até para dar força ao setor produtivo para discutir com o JBS? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho observado até a campanha da FamaSul nesse sentido, né? A própria Associação do Novilho Precoce está tentando conversar com o JBS e procurando outros fornecedores para que haja essa flexibilidade, porque realmente do dia para a noite mudar as regras do jogo e num momento atípico, no qual a gente vê que todos os canais de televisão estão só se fala em JBS, JBS, JBS. De forma negativa. De forma negativa, né? E eles sendo os maiores na empresa frigorífica aqui no Brasil, é uma coisa que o produtor rural não pode ficar refém de uma situação dessa, né? E a grande questão é que é uma empresa familiar, né, Sérgio? O JBS é uma empresa familiar. Dos dois irmãos, sei lá onde eles estão, se estão em Nova York, ou se estão em algum no interior dos Estados Unidos. Até isso fica difícil negociar. E o que estranha, o que chama a atenção da gente que está conversando, e esse exemplo que nós estamos fazendo hoje, essa conversa com todos os nossos telespectadores, é que aparentemente eles estão num estado de inação, eles estão parados, acho que largaram a bomba e deixam as coisas acontecer. Por exemplo, nesse momento, o BNDES, que tem 25% do capital do JBS, 21,4%, mais a Caixa Econômica Federal deve ter uns 4 e pouco, 25% é dinheiro do federal, dinheiro nosso, do Brasil, né? Dinheiro do FAT, do Fundo de Apoio ao Trabalhador. Já que ele criou esse monstro dos campeões nacionais, como exemplo que foi criado, concentrar dinheiro numa empresa para ela ficar com força internacional, não era momento desses bancos que investiram e tal, chamar o BNDES para tentar chamar o JBS para tentar achar alguma fórmula que dê para conciliar. Eu estou falando em termos genéricos, vamos dizer, um fundo, por exemplo. Se o JBS já levou tanto dinheiro daqui para os Estados Unidos, está na hora de trazer dos Estados Unidos, da Argentina, do Paraguai, sei de onde que for o dinheiro, voltar ao Brasil. Eles abatem 40 mil cabeças por dia, por exemplo. Se eles tivessem um fundo de 1, 2 bilhões de reais, e um fundo garantidor, se houver algum problema na liquidação da promissória ao cabo de 30 dias, esse fundo ficaria responsável. Ou seja, nesse momento teríamos que achar alguma solução. Agora ficarmos todo mundo esperando o que vai acontecer é complicado, não? Sem dúvida, João. Concordo com você. Acho que a sua ideia é excelente, inclusive, de que deveria sim ter uma maior participação dos órgãos brasileiros para que não deixar essa situação de insegurança que está, né? Eu ouvi agora, semana passada, uma notícia de que o JBS estaria colocando à venda a Eldorado. Isso foi noticiado em vários jornais. Então,
quer dizer, e tudo a gente ouve falar que eles nem estão no Brasil, que estão vendendo empresas aqui, e de repente muda a regra do jogo para pagar somente em 30 dias. Então, a gente espera que nos próximos dias vai ter uma manifestação do JBS como maior empresa frigorífica do mundo, que venha se manifestar para justamente trazer segurança não só ao mercado produtor, como para a sociedade de uma forma geral. Porque uma JBS que, se realmente ela começar a ter a quebra de confiança, eu acho que o dano é grande para toda uma classe. E o problema é o seguinte, no caso deles, à medida que eles vai reduzindo o abate, o custo fixo deles aumenta de forma extraordinária, porque, ou seja, a menos que comece a fechar plantas. Fechar planta vai ser mais outro problema social, ou seja, vai criar mais reação contrária a eles. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, tudo que pudesse fazer para tentar amenizar o problema, não vai resolver, mas amenizar o problema teria que ser feito. O nosso ministro Blairo Maggi, lá no Mato Grosso, semana passada, num evento, ele comentou o absurdo que o Brasil ficou na refém de uma empresa, que foi o caso do caso JBS, e que seria o momento de repensar esses vários frigoríficos que tem, aqui no Mato Grosso, tem mais de 14 frigoríficos que eles compraram, arrendaram e que fecharam esses frigoríficos, de se reestudar uma maneira de voltar à atividade. Não é uma solução a curto prazo, mas também já é uma solução a médio prazo. Nós fizemos uma entrevista semana passada com uma cooperativa de pecuarista do Paraná, que é uma posição interessante deles. Os pecuaristas se reúnem, criaram uma cooperativa, essa cooperativa pega o animal, vamos supor que você fosse sócio da cooperativa, ia na tua fazenda, pegava o gado teu, ela terceirizava o abate, ela paga para um frigorífico já instalado a abater, esse frigorífico te entrega a carne na carcaça, ela paga um X por animal abatido, fica com o couro, fica com os miúdos, ela comercializa isso diretamente com a rede de varejista e paga a cooperativa paga o produtor. Eles estão conseguindo um índice de aproveitamento melhor no gado e ficam mais seguros, porque eles estão administrando o negócio. Aqui no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, tem uma família que montou um frigorífico para ela. Não é? E outra coisa, eu acho que tem que desmistificar essa ideia que tem que ser megas frigoríficos, grandes frigoríficos, 4 mil cabeças a dia, 13 mil. Por que não fazer frigoríficos regionais, já que a produção de carne no Brasil é descentralizada? Ao contrário dos Estados Unidos, que você tem os grandes confinamentos feedlots americanos que concentram e por N razões. Aqui no Brasil não, você tem condições de abater gado em Coximba, São Gabriel, Baracaju, Jardim, você tem várias regiões, e assim isso no Brasil inteiro. Será que não é momento de repensar isso, de achar maneiras, e o próprio pecuarista, acho que tem que fazer um meia-culpa também, falar, ó, em condições iguais eu vou vender para o pequeno. Porque eu conheço o dono, eu sei como é que está, se ele está gastando dinheiro muito em farro ou não, se está aplicando bem o dinheiro. Ele não tem isso com o JBS. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que o momento é propício para se pensar nisso, se pensar na pecuária, diferentemente de outros setores do agronegócio, pouco se vê realmente associações, trabalhos em conjunto em prol disso daí. Concordo contigo em relação à livre concorrência. Eu acho que não é saudável no mercado nós termos quase que um monopólio. E nesse momento que a gente verifica o JBS do tamanho que ele é, não só no Brasil como no exterior, a gente espera que a força dele seja mostrada nesse momento. Em vez de pegar e mudar a regra do jogo para pagar em 30 dias, ao contrário. Tem que fazer questão de pagar à vista e mostrar que o frigorífico está forte, mostrar que a empresa está adimplente, para deixar toda a classe produtora de uma forma mais segura. E haver uma tranquilidade, né? Porque senão você, em plena safra, acontecer tudo isso que está acontecendo, eu imagino quantos dos senhores e das senhoras estão preocupados hoje. Porque não é só questão financeira, é questão de suporte da fazenda, pasto, condições de suporte. Se o cara vê que está com o gado pronto e aí o cara fala, só programa para daqui 30 dias e para pagar daqui mais 30 dias. Aí o cara fala, pô,
Não, é impossível o cara fazer isso, né? E todos nós, que seja independente do tamanho, tem compromisso com o funcionário, com a fazenda. A fazenda é um eterno fazer. Cada vez que tu vai lá, tem que estar levando coisa, comprando e botando as coisas. Então, é uma situação complicada. Eu acho que, nesse momento, talvez, acho que as lideranças rurais do Brasil teriam que estar junto, discutindo e tentando achar caminhos. Caminhos de tudo que é tipo. Por exemplo, esse que nós estávamos comentando da venda interestadual. O Mato Grosso tem essa possibilidade. O Mato Grosso também criou dificuldades, né, na venda interestadual. Goiás tem essas condições. Nós aqui. Por quê? Para que você, pelo menos, abrir uma válvula de escape. Não sei, não vai resolver? Não vai, mas ameniza o problema. Bom, era isso, Sérgio. Então, eu queria que tu fechasse só com a tua mensagem como produtor em relação a essa questão, para que a senhora e o senhor que estão nos assistindo ouvisse de um colega de vocês a opinião dele. Bom, a minha opinião é que os produtores tentam entrar em entendimento com os frigoríficos para que haja o pagamento à vista, para que a nossa mercadoria seja valorizada e que, por uma questão pontual que está ocorrendo hoje no mercado, acaba sendo toda uma classe produtora prejudicada por uma conta que não é dela. Então, eu creio que cada produtor tem que procurar a sua associação, procurar o seu sindicato e tentar entrar em entendimento com a classe frigorífica para que a gente consiga ter segurança na nossa comercialização. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar podendo falar até em nome dos produtores rurais. Agradeço o João, agradeço o Antônio e toda a equipe de vocês aqui do Canal Rural. Obrigado, Céu. Para nós é muito importante ter pessoas que estão vivendo o dia a dia, porque você que sabe onde que aperta o sapato, né? Obrigado, Antônio. Obrigado, João. Obrigado, Sérgio Cortada. Sérgio Cortada vem representando aqui os pecuaristas da região de Mato Grosso do Sul, falando um pouquinho sobre essa relação entre pecuaristas e JBS, que falou aqui para o Bom Dia Produtor.